Custas processuais. O tema custas processuais é um tema de grande relevância aqui no processo do trabalho diante das suas peculiaridades. Quando falamos em custas processuais, a gente deve lembrar que as custas nada mais é do que uma despesa processual que surge aqui no processo. E que são gastos, não é, que a parte vai ter ali em razão do processo. Bom, as custas processuais, como uma despesa processual, não é? Ela representa, na realidade, um gasto que a parte vai ter, como eu já disse aqui, eu reitero, decorrente do processo. Só que as custas processuais, elas possuem alguns detalhes que nós devemos falar. Primeiro deles, né? Quem é que paga as custas? Segundo, quando as custas deverão ser pagas? Por quem elas deverão ser pagas? Em que momento elas deverão ser pagas? Tudo isso são indagações que surgem, né? Qual é esse valor? Qual é o máximo das custas? Qual é o mínimo que as pessoas que deve pagar ali as custas processuais, não é? Pois bem, então venham aqui comigo, vamos pôr na tela que eu quero te mostrar um pouquinho sobre esse tema. Então, custas processuais. Vejam aqui comigo. As despesas processuais no direito processual do trabalho compreendem todos os gastos das partes com o processo. Pois bem, as custas, né, elas possuem uma natureza de taxa e elas têm como finalidade ressarcir o Estado pela atividade jurisdicional exercida no processo. Então veja, quando você movimenta, não é, a máquina do Poder Judiciário, você está gerando um gasto, né? O Judiciário tem todo um gasto, tem gasto com servidores, tem gastos com tudo aquilo que está sendo, né, utilizado. A ideia é que você movimentou o Judiciário. E a grande questão é, você tem razão em ter movimentado o Judiciário ou você movimentou o Judiciário sem razão nenhuma? Porque se você movimentou o Judiciário sem razão aparente nenhuma, você vai ter que arcar com isso. Agora, se você tinha razão, aquele que fez com que você tivesse que movimentar o Judiciário, ele deverá arcar com as custas processuais. Então, as custas, elas surgem, não é, do gasto gerado, não é, pela atividade jurisdicional exercida no processo pelo Estado. Então, você vai ressarcir o Estado pelo gasto que ele teve ao movimentar toda a máquina do Poder Judiciário. Perfeito? Pois bem, a grande questão que surge aí é, né, quanto que vai ser pago e quem vai pagar? Vamos por partes. Nós temos a seguinte regra. As custas processuais, elas podem ser pagas tanto na fase de conhecimento, como também na fase de execução. E aí pode surgir, né, aquela dúvida lá, né, Priscila, quanto que eu vou pagar? Aí o coração já começa até ali, né, palpitar, falando, poxa, vou ter que gastar muito, vou ter que gastar pouco, como que funciona isso, qual que é esse valor? Vamos com calma. As custas processuais, elas vão ser pagas no importe de 2% pela parte que deve. Depois eu vou te falar como que a gente vai descobrir isso. E esses 2% vão incidir sobre o valor da condenação ou o valor do acordo, se existir, valor da causa, valor arbitrado pelo juiz, quando o valor for indeterminado, valor arbitrado na decisão ou pelo presidente do tribunal, quando se tratar de dissídio coletivo. Então, ó, é o valor da condenação ou o valor do acordo, se houver, né? O valor da causa, arbitrado pelo juiz, arbitrado na decisão. Então, se você teve lá, por exemplo, uma condenação em R$10.000, a parte que for responsável por pagar essas custas, e eu já vou te falar quem é, não é? Ela pagará 2% incidindo sobre esses R$10.000. Só que nós temos um valor mínimo de custas processuais e nós temos um valor máximo de custas processuais. Qual que é o valor mínimo, Priscila? Eu preciso saber isso para a prova, é claro. R$10. E aí, gente, é até interessante a gente mencionar aqui, né? Tem centavos, que precisa saber. R$10,64. Ai, Priscila, mas precisa saber isso? Precisa. R$10,64 é o valor mínimo. Então, se você fosse condenado ali... Ai, Priscila, o empregador foi condenado em R$100. Em R$50, os R$10,64 vai ter que ser garantido. Vamos supor que as custas, no cálculo ali, tenha dado R$5 de custas processuais.
Você vai ter que pagar o valor de R$ 10,64. O mínimo tem que ser garantido, ok? E o máximo? O máximo, pessoal, é 4 vezes o teto da Previdência. Então, não importa se você foi condenado em milhões ou bilhões, não me importa, não é? O máximo de custas processuais que pode ser recolhido, né, é de 4 vezes o teto da Previdência. E aqui surge a questão, né? Quem é que paga? Quem paga? Como paga? Quando paga? Pois bem, aqui que está o grande detalhe, gente. As custas processuais, elas podem ser pagas na fase de conhecimento ou na de execução. Se estivermos falando na fase de conhecimento, as custas processuais, elas serão pagas pela parte sucumbente. Pela parte sucumbente, Priscila, por quem perdeu. Quem perdeu é quem paga. A parte sucumbente é a responsável por pagar as custas processuais. Com base nisso, eu vou te trazer uma afirmação para que você raciocine. Aqui comigo. Quem perdeu paga as custas processuais. E isso faz sentido, porque quem perdeu significa que movimentou a máquina, não é? E gerou gasto para o Estado. Então, você vai pagar por isso. Só que você vai falar para mim o seguinte, mas Priscila, e o reclamante, o empregado? Quando a gente estiver diante de uma sentença parcialmente procedente, ou seja, ele perdeu em parte, ele não perdeu totalmente, ele tinha razão de certa forma. Exato. O empregado, ele paga somente quando ele perder tudo. O empregado, ele somente vai pagar as custas processuais se ele perder tudo. Ou seja, se você estiver diante de uma sentença de total improcedência. Ele não ganhou nada, nada na ação. Ou se a ação for extinta sem resolução de mérito, ou seja, você propôs uma ação e a ação tem várias falhas, ok? Então, aqui, essa parte sucumbente pode ser empregado ou pode ser empregador. O empregado, ele vai pagar sempre quando ele não ganhar nada. Ele perdeu tudo. Portanto, terá que ser uma sentença de total improcedência ou de extinção do processo sem resolução de mérito. E o empregador, Priscila? O empregador, gente, vai pagar em todas as demais hipóteses. Ele vai pagar numa sentença de procedência. Ele vai pagar numa sentença parcialmente procedente? Vai. Ele só não vai pagar se estiver diante de uma sentença de improcedência, quando aí quem paga é o reclamante. E o reclamante só paga também se ele não for beneficiário da justiça gratuita. Porque se ele for beneficiário da justiça gratuita, ele é isento. Perfeito? Então, quando a gente fala da fase de conhecimento, leve isso para a sua prova, leve essa dica para a sua prova. Quem é que paga as custas processuais na fase de conhecimento? A parte sucumbente, quem perdeu. Pode o empregado pagar as custas processuais? Pode, mas para ele pagar as custas processuais, ele tem que ter perdido tudo, não ter ganhado nada. Portanto, só se estivermos diante de uma sentença de total improcedência e ele ainda não for beneficiário da justiça gratuita. O empregador, como regra, vai pagar sempre. Sentença de procedência, parcialmente procedente, quem vai pagar é o empregador. Agora, e na fase de execução, Priscila, como que fica isso? Na fase de execução, aí muda um pouquinho a figura. Porque na fase de execução, quem paga é quem? O executado. E sempre ao final do processo. Ao final do processo.
Perfeito? Sim? Então, essa aqui é a regra de quem é que vai pagar. E aí você pode falar para mim, mas Priscila, qual que é o momento em que eu vou pagar? Depende. Coloquei aqui para você, ó. Qual será o momento em que eu vou pagar? Se não houver recurso pendente, portanto, transitou em julgado, o pagamento será depois do trânsito em julgado. Então, você teve uma sentença, a sentença transitou em julgado, não é? Ninguém recorreu, portanto, não teve recurso. Após o trânsito em julgado, se pagará as custas processuais. Quem é que pagará? A parte sucumbente. Agora, quando existir recurso, a cada novo recurso, você deverá recolher o quê? As custas processuais. Então, no prazo do recurso, não é? No prazo do recurso, você vai recolher as custas. Então, se você tem uma sentença aqui, vamos supor que você vai se valer de um recurso ordinário. Você quem, Priscila? O empregador. Vamos pensar no empregador, que ele é a parte sucumbente. Nós temos aqui uma sentença de total procedência. No prazo de 8 dias, o empregador vai ter que recolher o que a gente chama de preparo. Ele vai ter que recolher custas mais depósito recursal. Não é o momento de falar do depósito recursal, mas o depósito recursal, ele é só recolhido por quem? Só quem paga depósito recursal é o empregador. É a única figura apta a recolher depósito recursal é o empregador. Por quê? Justamente porque o depósito recursal tem a finalidade, né? Melhor dizendo, tem a finalidade de garantir o juízo. Tem a finalidade de garantir o juízo. Tudo bem? Então, o que acontece aqui? O empregador vai pagar depósito recursal, que vai garantir o juízo no valor determinado, e vai pagar as custas processuais, no meu exemplo. Isso daí ser recolhido em que momento? No prazo alusivo ao recurso. Seja num recurso ordinário, seja num recurso de revista, num embargos ao TST. No prazo do recurso, como regra, os nossos recursos, em grande parte, diria que 99% tem prazo de 8 dias. 8 dias úteis, né? Você vai recolher o valor das custas processuais. Priscila, e se eu recolhi de forma insuficiente o valor das custas processuais? Então, vamos supor que eu tivesse ali, né, um valor de, deixa eu pensar aqui, de R$100 de custas processuais. Mas eu não recolhi R$100, recolhi R$90. Vou colocar aqui na tela para você visualizar comigo. R$90. Então, não recolhi 100, recolhi 90. Eu tenho aqui uma situação de insuficiência de recursos. E se é insuficiente os recursos, não é? A insuficiência, o valor recolhido ali na fase dos recursos é insuficiente, a gente pode ter o que a gente chama de deserção do recurso, ou seja, o recurso não vai ser recebido. O recurso vai ser considerado o quê? Deserto. Por quê? Pela ausência de custas processuais de forma completa. Mas antes do recurso ser considerado deserto, o juiz deve abrir prazo e conceder um prazo de 5 dias para que a parte, né, supra essa falha, que ela consiga ali recolher o valor restante. Tudo bem? Então, ó, quando existir recurso, em caso de insuficiência, abrir-se-á prazo de 5 dias para supressão, sob pena de deserção do recurso. Sob pena de deserção do recurso. Tudo bem? Agora, na fase de execução, não é? As custas processuais serão recolhidas no fim do processo. Na fase de execução, as custas processuais serão recolhidas no fim do processo. Então, veja, quando estivermos falando em momento recursal, no prazo do recurso, nós vamos ter o recolhimento das custas processuais. Se estivermos na fase de execução, que nem eu mencionei para você, as custas são recolhidas no fim do processo pelo executado em valor fixado lá pela CLT. Ok? Quem quiser depois dar uma olhadinha lá no artigo 789 da CLT e seguintes. Pois bem, feito isso, esse é o momento de recolhimento das custas processuais. Com base nisso, a gente pode fazer aqui um resuminho para vocês, não é? Então, vamos lá. Custas processuais. Quem é que recolhe custas processuais? Depende. Na fase de conhecimento ou na fase de execução. Fase de conhecimento, as custas processuais são recolhidas pelo sucumbente. Quem perdeu, recolhe as custas processuais. Perfeito? Quanto é esse valor?
2%, que pode incidir esses 2% sobre o acordo, se for feito um acordo, sobre o valor da causa, se não tiver, né, uma condenação, sobre o valor da condenação, e assim sucessivamente, depender da situação. Nós temos um valor mínimo de R$ 10,64, um valor máximo de 4 vezes o teto da Previdência. Quando que eu vou recolher na fase de conhecimento? Priscila, nós temos duas alternativas. No prazo alusivo ao recurso, se houver recurso pendente, ou após o trânsito em julgado, se não houver recurso. Priscila, estou na fase de execução. Ok, na fase de execução, as custas processuais serão recolhidas ao final do processo e pagas pelo executado em valor fixo determinado pela CLT. É isso. Muita atenção! O beneficiário da justiça gratuita não paga custas processuais. Ele é isento pela sua condição de beneficiário da justiça gratuita. Seja o beneficiário da justiça empregado ou empregador. Tanto empregado como empregador poderão ser beneficiários da justiça gratuita. E se assim forem, estão isentos do pagamento de custas processuais, ok? Tomem nota do artigo 789 seguintes da CLT para entender um pouquinho mais de custas processuais.